através, meu Deus, da tua palavra cantada e também dos testemunhos que tanto, Senhor, tem aumentado a nossa fé. Meu Senhor, eu quero neste momento ainda mais lhe pedir, ó Pai, a vida do teu filho está nas tuas mãos, é o Senhor que usa ele como sempre o usou, mas Senhor, novamente, eu te peço, Pai, usa o teu servo, teu filho nesta noite, com poder e autoridade vinda de ti, meu Deus, e continue falando ao meu coração, ao coração da igreja. Meu Deus, se seja para consolar, nos console. Se seja, Senhor, para nos edificar, nos edifique, Senhor. Mas se for para nos exortar, nos exorte, meu Deus, porque a correção do Senhor, meu Deus, é aquela que nos traz o carinho e o amor e a prova também do seu grande amor, porque o Senhor corrige a todos aqueles que amam. Deus, continue falando conosco, usando a vida do teu filho, em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento para a glória de Deus. Os irmãos, somos gratos a Deus por mais um momento onde nós estamos na presença do Senhor, onde nós podemos adorar o nome de Jesus. E que coisa maravilhosa é podermos saber que Deus está em nosso meio. Ele está aqui, irmãos. Podemos contemplar essa atmosfera da sua presença, da sua glória em nosso meio. Isso mostra o quanto é bom servirmos ao nosso Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo de número 10. Jeremias capítulo 10, versículo de número 10. Amém? Ouve a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que se não mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno.
Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Amém? Meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor, ele é maravilhoso. Ele é maior, mas a leitura ele é muito extensa, os versículos são longos. Os irmãos podem estar meditando no restante quando estiverem em casa. Mas esse texto, quanto o profeta Isaías, no capítulo 44, Salmo 115, e outras passagens da Bíblia que nós poderíamos estar lendo, mostra uma realidade e uma grande verdade que nós sabemos. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, é assim, quando nós aqui nos prostramos para adorar o nosso Deus, nós nos alegramos, porque a presença do Deus vivo é algo real no nosso meio. A presença de Deus é algo real, porque o nosso Deus é real e o nosso Deus é verdadeiro. E quando nos deparamos diante de um texto como esse, e o Espírito Santo aqui, ele me trouxe a meditar nesses versículos com a igreja nesta noite, mas talvez alguém possa perguntar, mas esse não é o nosso problema. Sim, meus irmãos, eu creio que não é o nosso problema, não é aquilo que nós enfrentamos, mas já foi a nossa realidade e nós não podemos nos cansar de exaltar a grandeza do nosso Deus. Eu creio que toda a Bíblia, ela foi escrita para que nós pudéssemos estar aprendendo e estar meditando na palavra do Senhor. E um texto como esse, nós devemos observar que o nosso Deus, ele é simplesmente incomparável. Quando a palavra de Deus, ela vai falar a respeito do próprio Senhor, o próprio profeta Isaías, ele diz que o Senhor, ele faz da terra o escabelo dos seus pés. A Bíblia, ela mostra que os homens são para o Senhor como gafanhotos. Isso para mostrar a grandeza de Deus. E o próprio profeta Isaías, ele diz, a quem vocês me fariam semelhante? Quem pode se comparar ao nosso Deus? Quem pode se comparar a Ele? Ninguém é comparado a Deus. O próprio Salomão, quando foi orar ao Senhor, enquanto Davi teve no seu coração o desejo de construir uma casa para Deus, o próprio Salomão, quando orava e consagrava aquela casa ao Senhor, ele disse que os céus dos céus não podiam conter a glória de Deus, quanto menos uma casa. Então, se os céus dos céus não podem conter a glória que há no nosso Deus, imagina uma casa, uma edificação. Isso para mostrar a grandeza do nosso Senhor. E todas as vezes que Deus, irmãos, repetia para o seu povo, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus estava buscando do seu povo a exclusividade na adoração, a exclusividade no culto. E isso para mostrar para aquela nação que enquanto aquele povo fosse fiel ao Senhor, obediente à sua palavra, Deus também cumpriria as suas promessas e a sua fidelidade estaria também sobre a vida do seu povo. E quando o profeta Jeremias, ele escreve essas palavras aqui, Deus novamente estava aconselhando o povo para que não seguisse o costume das nações, nem aprendesse o caminho das nações. O que era o caminho das nações? O caminho das nações era exatamente isso, a se colocar, a ir a um bosque, ou a ir a um artifício, cortar uma rocha, e ali criar uma escultura, um objeto, e se prostrar diante dele. Nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é incomparável. Nós vemos que quando a arca de Deus ela é roubada, ela é levada e colocada ali
no templo dos filisteus, nós vemos que os deuses dos filisteus não puderam permanecer de pé, não que eles estivessem de pé, porque não passavam de uma imagem de escultura, mas no dia seguinte, quando eles chegaram ali, estava lá a estátua quebrada, diante da arca de Deus, mostrando, irmãos, que Deus não é um Deus de brincadeira, e mostrando que Deus, irmãos, quando Ele fala, quando Ele ensina para o seu povo, Israel não se prostre, Israel não adore, não busque outro Deus além de mim, Deus estava mostrando, irmãos, que Ele é o único Deus. Quando Elias desafia os profetas lá no Monte Carmelo e convoca ali os profetas de Baal que ficam desde a manhã até o meio-dia clamando, se raspando, se machucando, ó Baal nos ouve, ó Baal nos ouve, e Elias zombando ali, olha, clame mais alto, fale mais alto, porque talvez ele foi dar uma viagem, uma volta sobre a terra, e já está voltando, mas não, eles clamavam, e não ouviam barulho algum, porque não havia barulho. Baal simplesmente não existia, Baal simplesmente não era nada. Então Elias pega e pede que todo o holocausto que ali estava fosse molhado. E olha que já havia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, e alguém tem a coragem de dizer, olha, você está de brincadeira, não temos água nem para beber, você quer que a gente vai molhar a lenha aqui? Imagina quanto valia o preço de um copo d'água naquela época. E ele chega, fala, não, mas eu quero que vocês molhem o holocausto aí, molhem a lenha, pode molhar os regos aí, porque eu estou mandando. E eles vão e eles obedecem. Eles molham todo o holocausto, e Elias, ele clama ao Senhor, e a Bíblia diz que o fogo de Deus desce do céu e consome o holocausto. Deus, meus irmãos, o Deus ao qual nós servimos, aquele Deus que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, aquele Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós devemos entender que Ele, quando Ele ordena para o seu povo que a adoração a Ele é algo exclusivo, Ele está mostrando, irmãos, que por mais que os deuses ofereçam festa, libertinagem, prostituição, farra, e é isso que muitas vezes atraía a nação de Israel. É isso que muitas vezes deixava aquele povo fascinado pela idolatria. Porque todas as vezes que as festas aconteciam, os cultos idólatras aconteciam, as orgias, as bebedeiras, as festanças estavam acompanhadas. E isso muitas vezes enchia os olhos da nação de Israel. Há muitas pessoas que acham que os crentes, a igreja de Cristo, os crentes não têm alegria porque os crentes não podem se divertir. Há muitas pessoas que acham e pensam, não, esse Deus de vocês, ele é muito censurador, porque vocês não podem fazer nada, vocês não podem se alegrar, vocês não podem se festejar. Meus irmãos, a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmãos, não é comida, não é bebida, mas é alegria no Espírito Santo. O crente, irmão, cheio do Espírito Santo, não tem tristeza. O crente que tem o Espírito Santo, ele vai olhar para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia diz. Não tem inveja dos pecadores. Não tem inveja daqueles que obram iniquidade. Não tenho inveja daqueles que acham que estão aproveitando a sua vida. Não tenho inveja. Porque a Bíblia diz, cedo eles serão ceifados. Eles não vão permanecer eternamente. Eles não vão zombar de Deus por toda a vida. E nós estamos diante de um contexto, irmãos, no qual nós devemos estar olhando.
e observando a realidade daquilo que nós vivemos. Se hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de nos colocarmos diante da presença de Deus, diante dos pés do Senhor, ao único Deus, seja a honra e a glória para sempre. Mas quantas vezes os homens querem transmitir essa glória para um ser que foi criado por Deus? Quantas vezes o homem quer tirar aquilo que pertence exclusivamente ao Senhor e entregar aos homens? Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, nós vamos entender uma verdade. Quando Pedro tem aquela visão, em Atos, no capítulo de número 10, e aquela visão daqueles manjares descendo sobre ele, e ele sem entender, olha, tira esses negócios para lá, porque eu nunca comi nada imundo. E Deus diz, olha, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. Não entendendo, ele caminha. Mas havia um propósito de Deus ali. E Cornélio estava ali na sua casa. Um anjo aparece, ele diz, olha, não temos, porque o Senhor tem ouvido as suas orações e as suas esmolas têm subido em memória para diante de Deus. E aquele anjo, ele diz, olha, manda chamar Pedro, porque ele vai vir cá pregar para vocês. Aqueles homens vão até Jope, e eles vão em busca de Pedro. E Pedro, no momento, como já era de se esperar, eu acho que não convém eu ir lá não. Mas eu vou, é Deus que está mandando. E ele vai. Quando ele se apresenta na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio se prostra diante de Pedro. Atos, capítulo de número 10, versículo 25. O texto diz: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro, homem cheio do Espírito Santo. Pedro, servo de Cristo. E Pedro muitas vezes viu pessoas chegando diante de Jesus e se prostrando diante dele. Quantas pessoas durante a caminhada com Jesus, durante os seus 3 anos e meio com Jesus, Pedro não acompanhou e viu pessoas se prostrando diante de Jesus. E agora Pedro estava tendo uma experiência, quando ele chega na casa de um homem. E esse homem chamado Cornélio se prostra diante de Pedro e o adora. Mas Pedro levanta e Pedro diz para ele, se levanta, eu também sou homem. Se Pedro, meu irmão, enquanto estava vivo, não aceitava as pessoas se prostrando diante dele, imagina depois de morto. Se em vida ele não aceitou, irmão. Se enquanto podia ouvir, se enquanto podia enxergar, alguém chega diante dele, Pedro, a sombra por onde você passa cura as pessoas. Eu ouvi falar que você ressuscitou pessoas, talvez nem sabia, mas sabia quem era Pedro. A sombra do homem curava pessoas. Levantou paralítico. Pregou no discurso de Pentecoste. Que autoridade maior?
Aquela altura não tinha apóstolo maior do que ele. Até o momento, não. Nós não vemos alguém ter tanta autoridade na Bíblia até esse ponto do que Pedro. Se destacava. Por onde chegava, destacava. E Cornélio se coloca diante dele, se prostra diante dele e o adora. Pedro simplesmente diz: fica de pé, eu também sou homem. Eu não recebo adoração. Eu não recebo louvor. Eu não recebo glória. Por quê, irmãos? Porque ele é servo de Cristo. Porque ele serve ao Senhor. Mas nós vemos outros 2 apóstolos do Senhor Jesus que passaram por esse momento. Atos capítulo 14, Barnabé e Paulo, quando estavam em Listra, 14 versículo 8, a Bíblia diz: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E esse falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele se andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Apóstolos de Cristo, Barnabé e Paulo, Paulo usado por Deus ali naquele lugar chamado Listra, um homem leso dos pés, coxo desde seu nascimento, nunca tinha andado, e Paulo cura aquele homem. E o sacerdote de Júpiter, ajuntando tudo, queria fazer um sacrifício em homenagem a Paulo e Barnabé. Mas ele repreende e diz: olha, faz isso não. Nós somos homens. Nós somos de carne e osso. Nós não somos objeto de culto, nós não somos objeto de adoração. Nós anunciamos a vocês que vocês se convertam dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Isso é ser servo de Cristo, irmãos. Isso é ser servo de Deus. Mas os homens não podem ser adorados. Não. Tá sem chover, né, irmão? Mas não é São Pedro que vai chover, não, irmão. Não é São Pedro, não. Coitado do Pedro. Por que aqui ele está associado com a chuva? Não. Homens não podem ser adorados, irmãos. Mas também anjos não. Anjos também não merecem a nossa adoração. Anjos, a sua função é trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. O seu trabalho é esse. Mas até alguém próximo de Jesus cometeu um equívoco nisso. Apocalipse 22, versículo 8 e versículo 9. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas.
E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nenhuma criatura que Deus fez, irmã, para ser adorado. Nenhuma criatura que Deus fez. Se Deus criou lindas rochas, se Deus criou lindas árvores, se Deus deu dons aos homens, isso não é objeto de adoração, irmãos. Se nem vivos esses homens aceitavam que as pessoas se prostrassem diante deles, agora que foram para o silêncio, eles não são nossos intercessores. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um só. Hebreus capítulo 7, 25, a Bíblia diz que Jesus, ele vive para interceder por nós. Ele está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Se preocupa não, irmãos. Ele não precisa de Maria do lado dele para ajudar, não. Precisa não. Até porque dia 15 de agosto alguém diz que é a ascensão de Maria. Eu quero saber para onde. É até feriado, irmão. Só não sei para onde ela foi, dia 15 de agosto. Eu só sei até onde a Bíblia vai, que ela estava lá no cenáculo em Atos 1 e 14, orando, esperando ser batizado com o Espírito Santo, e foi batizado com o Espírito Santo. Depois eu não sei. Mas eu não me lembro de encontrar na Bíblia ela subindo com Jesus e eu sendo ocultado por uma nuvem. Biblicamente, ela está esperando a ressurreição dos santos, quando a última trombeta soar. Não está intercedendo por ninguém, irmãos. Nem Pedro, nem Paulo não está intercedendo. Só precisamos de Jesus. Só precisamos de Jesus lá, Ele é suficiente. E é Ele que está intercedendo por nós. Qualquer petição, irmão, que não for a Jesus, qualquer oração que não for feita em nome de Jesus, não está sendo direcionada a Deus. Pode estar sendo direcionada a qualquer lugar, mas a Cristo não. Ao céu não chega. Ele falou, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele não falou, se vocês pedirem alguma coisa à minha mãe, se vocês pedirem alguma coisa às minhas irmãs, aos meus irmãos, aos meus apóstolos, está escrito isso, igreja? Não. É se pedirdes alguma coisa em meu nome. Foi Ele quem disse quando subiu, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder que estava na vida desses homens vinha de Cristo. E eram homens, eram falhos, tinham pecado. Morreram, foram para o pó. Mas Jesus não. Jesus se tornou primícia dos que dormem. O primeiro que ressuscitou para viver para sempre. Os outros, irmãos, estão esperando que a trombeta venha soar e venham ressuscitar, ter os seus corpos transformados.
mas hoje não estão intercedendo por ninguém, não podem ajudar ninguém, mas Jesus pode, irmãos, e a Bíblia diz que Ele é suficiente. Por isso, irmãos, nós somos privilegiados. Por isso que para nós anunciamos o nome de Jesus. Por isso que para nós Jesus, Ele é tudo, irmãos. Tudo. Tudo. E Ele não precisa de coautor, não. Porque Deus não precisa da ajuda de ninguém, irmãos. Ele é autossuficiente. O homem que precisa dele, mas Deus não precisa do homem. Ele é Deus sem nós e nós sem Ele, nós não somos nada. Que possamos, irmãos, entender isso e levar isso. O caminho dos povos, deixa ele seguir, irmãos. Mas Deus sempre mostrou para o seu povo que viver sem Ele é prejuízo. Se prostrar a qualquer outro que não seja Ele é prejuízo. Que nos prostremos cada vez mais diante do nosso Deus, irmãos. Que possamos entender que nós temos um privilégio grande de estar adorando o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas Deus não tem poder de acabar com tudo isso? Tem, irmão. Deus tem poder. Mas Deus é fiel à sua palavra. E Ele não vai fazer nada que esteja contra a sua palavra. O fim dessas coisas vai chegar, mas não é agora. Amém? Mas Deus, Ele ainda vai mostrar a sua indignação sobre tudo isso. E um dia, todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Amém? Assim, irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.